Você já percebeu que não importa o quanto você evolua, o tipo de pessoa que te prende continua sendo o mesmo? Muda o rosto, muda a história, mas a sensação é sempre parecida. E se eu te disser que isso não é coincidência e nem azar no amor, é o seu inconsciente escolhendo por você. E hoje eu vou te mostrar algo que pode ser desconfortável, mas que pode te libertar de um padrão que talvez você esteja repetindo há anos. Eu sou a Carla e aqui nós falamos de consciência, identidade e transformação interior. E antes de qualquer explicação, eu quero que você sinta. Pense em alguém que mexeu com você de um jeito diferente. Alguém que você não esperava sentir tanto. Ou talvez alguém que você até tentou evitar, mas quando viu, já estava envolvido. No começo parecia leve, natural, quase como se tivesse algo ali que você reconhecia. A conversa fluía, o interesse parecia recíproco. E você começou a sentir aquela coisa difícil de explicar. Aquela sensação de finalmente. Finalmente alguém que te vê. Finalmente alguém que te entende. Finalmente alguém que parece diferente de tudo que você já viveu. E aí, sem perceber, você começou a se envolver, começou a pensar mais nessa pessoa, começou a imaginar situações, começou a criar uma história, mesmo sem ter vivido quase nada ainda. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E então começam os sinais. Pequenos afastamentos, pequenas incoerências, pequenas dúvidas, mas você não quer ver. Você explica, você justifica, você insiste, porque a sensação ainda está ali e ela é forte. E quanto mais essa pessoa se afasta, mais você se aproxima emocionalmente. Mais você pensa, mais você sente, mais difícil fica soltar. Jung também dizia algo muito profundo. Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Mas o contrário também é verdadeiro. Tudo aquilo que nos encanta profundamente também revela algo sobre nós. E quando tudo acaba, não é só a pessoa que vai embora. É como se uma parte sua fosse arrancada junto. E você fica tentando entender por que doeu tanto se você nem viveu tanto assim. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acham que estão sofrendo por alguém, mas não estão. Estão sofrendo pela experiência que aquela pessoa ativou, pela versão delas mesmas que apareceu ali, pelo sentimento de finalmente ser suficiente, visto, escolhido. Para Jung, isso tem um nome: projeção. Você não está vendo o outro como ele é. Você está vendo conteúdos seus projetados nele. Você não se apaixona pela pessoa. Você se apaixona pelo que ela desperta em você. Você não ama o outro. Você ama a forma como você se sente quando está com ele. E isso pode parecer amor, mas muitas vezes é inconsciente. Agora eu quero te pedir uma coisa.
Se em algum momento você já sentiu isso, se já viveu algo assim, comenta aqui embaixo uma palavra. Eu me reconheço. Porque quando você começa a se reconhecer, você começa a sair do automático. E se tudo isso for verdade, então talvez você nunca tenha escolhido alguém de forma totalmente consciente. Talvez tenha sido seu inconsciente escolhendo por você. E nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como isso acontece e por que você continua repetindo o mesmo padrão, mesmo quando tenta fazer diferente. Se você se reconheceu no que eu falei até aqui, então agora a gente precisa ir um pouco mais fundo, porque entender que você projeta ainda não explica o porquê que você repete. E é aqui que começa uma parte muito importante. Você não está começando do zero quando se envolve com alguém. Eu vou te contar uma história. Ana sempre dizia que tinha dedo podre. Ela conhecia alguém, no começo era incrível. Conexão, intensidade, interesse. Mas depois de um tempo, a pessoa se afastava. Ficava confusa, sumia, não entregava o mesmo que ela. E mesmo assim, Ana ficava. Tentava entender, tentava ajustar, tentava fazer dar certo. E quando acabava, ela saía machucada, com a sensação de que deu tudo de si. Mas depois de um tempo, acontecia de novo. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez seja você. E foi exatamente esse tipo de padrão que Carl Jung tentou explicar. Ele percebeu que as pessoas não escolhem apenas com base no presente. Elas escolhem com base no que já está dentro delas. Para Jung, a maior parte da nossa vida psíquica é inconsciente. Ou seja, existe uma parte sua que está influenciando suas escolhas sem que você perceba. Aquilo que não é consciente se repete. Quando a Ana começou a olhar para isso, ela percebeu algo importante. Não eram só os homens, era o tipo de dinâmica que se repetia. Ela sempre precisava provar algo, sempre precisava conquistar, sempre precisava dar mais do que recebia. E quando alguém vinha diferente, disponível, claro, presente, ela simplesmente não sentia a mesma coisa. E isso acontece porque o seu inconsciente não está buscando o que é melhor para você. Ele está buscando o que é familiar. Se em algum momento da sua vida amor foi algo que você precisou conquistar, o seu sistema emocional aprende que amor exige esforço, amor exige prova, amor exige insistência. E aí, quando algo aparece leve, você não reconhece como amor. O que é saudável não ativa. O que é instável prende. O que é fácil parece vazio. E o que é difícil parece valioso. Quando Ana percebeu isso, foi desconfortável, porque ela teve que admitir que não era só sobre o outro. Era sobre ela. Mas foi exatamente aí que ela começou a sair do padrão. E talvez o que você chama de azar no amor seja, na verdade, um padrão inconsciente se repetindo. E eu quero te perguntar com muita honestidade: você sente que precisa conquistar, provar ou correr atrás dentro de seus relacionamentos? Ou você sente que perde o interesse quando alguém está disponível? Comenta aqui embaixo uma palavra que define o seu padrão. Porque no próximo bloco eu vou te mostrar algo ainda mais profundo, que é a imagem interna que você carrega e que define por quem você se apaixona. Agora eu quero trazer para vocês um assunto muito abordado por Jung: ânima, ânimos e a projeção no amor.
Se você começou a perceber que existe um padrão nos seus relacionamentos, agora a gente vai entrar em um nível ainda mais profundo, porque não é só sobre repetir histórias, é sobre a imagem interna que você carrega e que define por quem você se apaixona. Segundo Carl Jung, a gente não se relaciona apenas com pessoas, a gente se relaciona com imagens psíquicas. E dentro de cada pessoa existe uma representação interna do feminino e do masculino. Jung chamou essas imagens de ânima e ânimos. A ânima é o feminino psíquico dentro do homem e o ânimos é o masculino psíquico dentro da mulher. E essas imagens não são conscientes, elas são formadas ao longo da vida, pelas experiências emocionais, pelas relações com pai e mãe, pelos primeiros vínculos afetivos, pelo que foi vivido e pelo que faltou. E depois de formadas, elas começam a influenciar silenciosamente quem te atrai. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E é exatamente isso que acontece nos relacionamentos. Você encontra alguém e aquela pessoa ativa essa imagem interna. E a partir daí, você não está mais só vendo o outro, você está vendo algo dentro de você. Vamos voltar para mais um exemplo. Juliana sempre se sentia atraída por homens muito fortes, decididos, intensos. Homens que pareciam ter direção, segurança, presença. No começo, ela sentia admiração, sentia que estava diante de alguém que ela não era. Mas com o tempo, esses homens se tornavam duros, distantes e emocionalmente indisponíveis, e mesmo assim ela não conseguia sair. Porque o que prendia Juliana não era o homem, era o ânimos dela projetado nele. Era a ideia interna de força, de direção, de poder que ela ainda não reconhecia dentro dela. Agora deixa eu te mostrar o outro lado. Rafael sempre se apaixonava por mulheres muito sensíveis, delicadas, emocionais, com uma certa fragilidade. No começo, ele se sentia conectado. Sempre que podia cuidar, proteger, se entregar emocionalmente. Mas com o tempo, essas relações se tornavam instáveis, muito intensas, cheias de altos e baixos e emocionalmente desgastantes. E mesmo assim, ele não conseguia se desligar. Porque Rafael não estava só se relacionando com aquelas mulheres. Ele estava se relacionando com a ânima dele, com a imagem interna do feminino, que carregava sensibilidade, emoção, profundidade, mas também instabilidade, dependência, intensidade excessiva. E aqui entra o ponto central. Quando essas imagens são inconscientes, elas são projetadas. Você pega algo que está dentro de você e coloca no outro. E começa a enxergar essa pessoa não como ela é, mas como essa imagem interna. Jung dizia: a projeção transforma o mundo em uma réplica do nosso rosto desconhecido. E quanto mais forte essa projeção, mais intensa é a atração, e menos você consegue ver a realidade. Por isso, a paixão parece tão real, tão intensa, tão única, mas muitas vezes ela não é sobre o outro. E tem mais uma camada aqui. Essas imagens também carregam a sua sombra, ou seja, partes suas que você não integrou, qualidades que você não vive, aspectos que você reprimiu. Você não se apaixona pela pessoa, você se apaixona pelo que falta em você. Você não vê o outro, você vê o seu inconsciente refletido nele.
Quando Juliana começou a desenvolver a própria força, ela parou de idealizar esses homens. E quando Rafael começou a se conectar com a própria sensibilidade, ele parou de buscar isso fora. E isso muda completamente a forma como você ama, porque quando a projeção diminui, a realidade aparece. E aí, ou o amor se constrói de verdade, ou a ilusão desaparece. Agora eu quero te perguntar, você já conheceu alguém e colocou em um pedestal? Já sentiu que aquela pessoa era diferente de tudo? E depois percebeu que talvez você tenha idealizado demais? Comenta aqui, eu já projetei. Porque no próximo bloco a gente vai entrar em algo ainda mais profundo. Por que você se apega, mesmo quando sabe que não te faz bem? E por que é tão difícil soltar? Por que você não consegue soltar? Agora que você começou a entender que muitas vezes você não se apaixona pela pessoa, mas pelo que ela representa dentro de você, a gente precisa falar sobre uma das partes mais difíceis de tudo isso. Por que é tão difícil soltar, mesmo quando você sabe que não faz bem? Eu vou te contar uma história. Mariana sabia que não era saudável, sabia que não estava sendo valorizada, sabia que estava recebendo muito menos do que merecia, mas mesmo assim ela não conseguia sair. Ela tentava se afastar, tentava não responder, tentava se convencer, mas bastava uma mensagem, um sinal, um mínimo de atenção que tudo voltava. A esperança, a conexão, a vontade de tentar de novo. E talvez você já tenha vivido isso, ou esteja vivendo agora. Você sabe, mas não consegue agir. E aqui está um ponto muito importante. Isso não é falta de força, não é fraqueza, e não é porque você ama demais. Isso é vínculo inconsciente. Para Carl Jung, aquilo que não é consciente ganha força. E quando você projeta algo muito profundo em alguém, você não está mais lidando só com a pessoa. Você está lidando com uma parte sua. E quando essa pessoa se afasta, não é só o outro que vai embora. Parece que algo dentro de você é retirado. Algo que te fazia sentir viva, vista, conectado. E aí você tenta recuperar isso. Você não quer a pessoa, você quer o que sentia com ela. E aqui entra um mecanismo muito importante. Quando a relação é instável, quando tem presença e ausência, quando tem interesse e afastamento, o seu sistema emocional entra em um ciclo. Você nunca recebe o suficiente, mas recebe o suficiente para continuar. E isso prende. Mariana vivia exatamente isso. Ela nunca tinha o que precisava, mas também nunca perdia completamente. Sempre tinha um quase um relacionamento, quase uma entrega, quase um amor. E esse quase prendia mais do que qualquer certeza. E tem mais uma camada ainda. Muitas vezes esse tipo de relação ativa feridas antigas, feridas de rejeição, de abandono, de não se sentir suficiente. E aí você não está mais tentando só fazer aquela relação dar certo. Você está tentando resolver algo muito mais antigo. Você não está lutando pela pessoa. Você está lutando pela sensação de finalmente ser escolhida ou escolhido. E é por isso que é tão difícil soltar. Porque soltar não é só deixar alguém ir. É abrir mão de uma esperança, de uma projeção, de uma parte sua que ainda quer ser resolvida. Quando Mariana começou a perceber isso, algo começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, mas ela começou a se perguntar
o que exatamente eu estou tentando encontrar aqui? E essa pergunta começou a trazer consciência. E consciência não tira a dor imediatamente, mas muda a forma como você se posiciona diante dela. Enquanto você não entende o que te prende, você continua voltando. Enquanto você acredita que é sobre o outro, você perde o seu poder. Agora eu quero te perguntar uma coisa com muita honestidade. Você já tentou se afastar de alguém e mesmo sabendo que não fazia bem, acabou voltando? Comenta aqui pra mim. Eu não consegui soltar. Porque no próximo bloco a gente vai falar sobre algo essencial. O que você precisa integrar em você para parar de projetar e começar a se relacionar de verdade. Se você chegou até aqui, você quer entender o que você precisa integrar para parar de projetar. Então você já percebeu que não é só sobre o outro, que existe algo dentro de você que está sendo ativado, repetido e projetado. E agora vem a pergunta mais importante de todas. O que você faz com isso? Porque entender não é suficiente. Você pode entender tudo isso racionalmente e mesmo assim continuar repetindo. Jung nunca falou só sobre entender. Ele falou sobre integrar. Para Carl Jung, o processo de transformação não é eliminar o que você sente, é tornar consciente e integrar. Integrar significa reconhecer que aquilo que você busca fora também existe ou precisa existir dentro de você. Se você projeta força, é porque existe uma força em que você ainda não foi acessada. Se você projeta amor, é porque existe uma capacidade de amar em você que ainda não foi reconhecida. Se você projeta validação, é porque existe uma parte sua que ainda não se sente suficiente. Eu vou voltar na história de Mariana, porque o que mudou a vida dela não foi encontrar outra pessoa, foi começar a se encontrar. Ela começou a perceber que o que mais prendia ela naquela relação era a sensação de ser escolhida, de ser vista, de finalmente ser suficiente para alguém. E aí veio uma pergunta difícil. Por que eu preciso que alguém me escolha para me sentir suficiente? E esse é o começo da integração. Não é confortável, não é rápido, mas é real. Porque ao invés de buscar isso no outro, você começa a olhar para isso dentro de você. Começa a construir isso em você. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Na prática, isso significa começar a se observar. Observar o que te atrai, observar o que te prende, observar o que te desestabiliza. Porque tudo isso está te mostrando algo, não sobre o outro, mas sobre você. O outro revela, mas não resolve. O outro ativa, mas não preenche. O outro desperta, mas não sustenta. E quando você começa a integrar isso, algo muito importante acontece. Você para de se sentir dependente da resposta do outro. Você para de se perder na ausência. Você para de precisar que alguém te valide o tempo todo. E aí, pela primeira vez, você começa a se relacionar com mais consciência. E isso não significa que você nunca mais vai se apaixonar, mas significa que você vai começar a ver melhor. Vai começar a sentir com mais clareza e, principalmente, vai parar de se abandonar no processo. Mariana ainda sente, ainda se envolve, ainda se conecta, mas agora ela não se perde, ela não se diminui, ela não aceita qualquer coisa só para não perder alguém.
Agora eu quero te propor algo diferente. Ao invés de pensar na pessoa, eu quero que você pense o que exatamente eu estou buscando no outro que eu ainda não reconheci em mim. E se isso fez sentido para você, comenta aqui. Eu começo por mim. Porque no próximo bloco e último eu vou amarrar tudo isso e te mostrar o que realmente muda quando você para de projetar e começa a se relacionar de verdade. Se você chegou até aqui, você entendeu que quando você para de projetar, o amor muda. Eu quero que você pare por um momento e perceba tudo o que você acabou de entender sobre você, sobre a forma como você ama, sobre a forma como você se envolve e principalmente sobre a forma como você se perde. Você viu que muitas vezes não era sobre a pessoa, era sobre o que ela ativava em você. Você viu que existe uma imagem interna que influencia por quem você se apaixona, que existe projeção, que existe padrão, que existe apego e que tudo isso não acontece por acaso. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Mas a partir do momento que você começa a enxergar, isso deixa de ser destino e passa a ser escolha. E isso muda tudo, porque você para de se apaixonar no automático, para de idealizar sem perceber, para de insistir onde já existe confusão, para de se apegar ao que te machuca, achando que é amor. Você começa a ver, e ver às vezes dói, porque a ilusão cai, mas junto com a ilusão cai também aquilo que te prendia. Consciência não tira a dor, mas tira a cegueira, e quando você para de ser uma pessoa cega, você para de se perder. Aquela pessoa que você não conseguia soltar, talvez não fosse a pessoa da sua vida. Talvez fosse um espelho, um convite, uma oportunidade de enxergar algo em você que estava escondido. E quando você entende isso, você não sai como uma pessoa amarga, você sai mais consciente, mais inteira, mais próxima ou próximo de você. E aí o amor deixa de ser algo que te desestabiliza e passa a ser algo que você constrói, com mais clareza, com mais presença e principalmente sem se abandonar no processo. Porque no final não é sobre encontrar alguém, é sobre se encontrar primeiro. Eu sou a Carla e aqui nós falamos de consciência, identidade e transformação interior. E quando você realmente começa esse caminho, nada mais na sua vida continua igual. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Comenta aqui: agora eu vejo, porque esse é o primeiro passo. Sair do automático e começar a viver com consciência. E talvez o maior amor da sua vida comece no momento em que você para de se abandonar por alguém.